Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 105. Dentre tantas coisas que eu gostaria de pregar, eu trouxe hoje um assunto que é um assunto para nós, é um assunto para a igreja, é um assunto para os filhos, é um assunto para os servos de Deus, e que o Senhor já vinha falando ao meu coração, e essa semana Ele trouxe a confirmação de que era essa mesma palavra. Então, o tema da nossa mensagem nessa noite é relacionamento de aliança. Amém? Dentro desse assunto, nós temos muitas coisas que nós poderíamos falar, muitos aspectos para abordar, mas eu não quero ser aqui, eu não quero me demorar muito, eu quero ser objetiva e trazer alguns pontos específicos a respeito desse relacionamento de aliança, ao qual Deus propõe a nós, que somos seus filhos. Então, é claro que não seria possível eu esgotar o assunto falando dele apenas em um culto. E eu creio que nós teremos outras oportunidades para dar continuidade nesse tema também, amém? Então, abram aí no Salmo 105, no verso do 7 ao 9. A versão que eu vou ler aqui é a versão NVI, mas você pode acompanhar na versão que você tiver. Salmo 105, versos 7 ao 9 diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações. Da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão e do juramento que ele fez a Isaque. Amém? Então, a palavra que nós vamos ouvir nessa noite é a respeito de relacionamento de aliança. Mas antes de nós entrarmos um pouco mais a fundo nesse tema, eu gostaria que vocês refletissem comigo nessa noite. O que é uma aliança? Nós entendemos por toda a Bíblia, por toda a palavra, que Deus sempre teve a intenção de fazer uma aliança com os seus filhos, de fazer uma aliança com o seu povo. Mas o que de fato é uma aliança? A aliança, por definição, ela é um pacto, um contrato, principalmente quando nós falamos aí de uma aliança empresarial, por exemplo, ela acontece por meio de contrato, mas ela é uma união entre duas partes que estão entrando em um comum acordo a respeito de algo. Amém? E quando nós olhamos para a perspectiva bíblica do que é aliança, aqui nós lemos o Salmo 105, onde diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. E Ele é um Deus que deseja ter aliança conosco. Eu estava dando uma pesquisada e eu achei interessante e trouxe aqui para vocês uma das formas na Bíblia, a qual a gente vê as alianças acontecendo, ali no caso, entre duas partes, entre duas pessoas. A gente pode encontrar isso lá no livro de Números e Deuteronômio. Era a aliança do sal. Alguém aqui já ouviu falar da aliança do sal? Já ouviu falar? Nada mais é do que cada uma das partes que iriam fazer uma aliança, que iriam fazer um acordo ali, cada uma delas trazia um pouco de sal. Eles misturavam aquele sal e após misturar aquele sal, eles falavam o seguinte: agora separa o seu sal do meu. Obviamente não era possível. Então, dizia o seguinte: assim como esse sal não pode ser separado, assim também a nossa aliança não pode ser quebrada. E essa ilustração bíblica a respeito de aliança, ela é muito interessante. Se nós entendemos que o objetivo de Deus, ao instituir a aliança, foi para se relacionar... Opa, estão me ouvindo? Se nós entendemos que o objetivo da aliança, que Deus tinha o objetivo ao fazer aliança com o homem, quando nós nos debruçamos sobre a Escritura, nós entendemos que a aliança, ela revela um desejo profundo no coração de Deus, que era o desejo desde o Éden de se relacionar com o homem.
Então Deus ele não instituiu a aliança lá com Abraão no início de forma aleatória, sem objetivo. Desde o começo, o objetivo de Deus era afirmar um relacionamento com o homem, mas não apenas um relacionamento, mas um relacionamento de exclusividade, de fidelidade, de amor e de devoção. Por quê? Porque Deus é relacional. Nós temos escutado bastante acerca disso, nós temos pregado bastante acerca disso. Deus é um Deus relacional, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que deseja se relacionar com cada um de nós de uma maneira diferente. Ele é um Deus que deseja ter comunhão conosco de forma individual, de forma diferenciada com cada um de nós. Então, dentro desse assunto de aliança com Deus, eu quero trazer 3 pontos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, fiquem aqui comigo. Eu gostaria de trazer 3 pontos para nós meditarmos acerca da aliança com Deus. 3 pontos que nós, como filhos, como servos, como aqueles com quem Deus deseja se relacionar, nós precisamos entender 3 verdades importantes. A primeira delas é: não tem como eu firmar uma aliança com Deus se eu não entendo o que Deus espera de mim e o que eu posso esperar dele. Eu vou ler mais uma vez. Não tem como eu firmar uma aliança com Deus se eu não entendo o que Deus espera de mim e o que eu posso esperar dele. Isso serve para relacionamento, isso serve até mesmo para um contrato. Ambas as partes precisam estar cientes daquilo que está sendo acordado, daquilo que está sendo decidido. E eu gostaria de ler com vocês Gênesis 17. Gênesis 17, do verso 1 até o verso 11. Aqui nós vamos ler a respeito de quando Deus ele se encontra pessoalmente com Abraão, com o objetivo de firmar com ele, mas não somente com ele, uma aliança. Por que não somente com ele? Porque através de Abraão, nós também fazemos parte dessa aliança. Amém? Gênesis 17, do verso 1 ao 11, diz assim: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, eu darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Verso 9. Da sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Verso 11. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Amém? Aqui nesse texto nós vemos quando Deus ele chama Abraão, quando Deus fala com Abraão e diz claramente: eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero que a nossa relação se estreite e eu quero que a gente se relacione de uma maneira mais profunda. E eu acho interessante porque aqui quando nós lemos no texto, nós conseguimos ver claramente Deus falando o que ele queria de Abraão e ao mesmo tempo aquilo que ele estava prometendo para Abraão. Então ele estava deixando muito claro: olha, Abraão, é isso que vai acontecer ao você firmar uma aliança comigo,
E é isso que eu espero de você. Então Deus ele foi muito claro. E a verdade é, hoje nós como cristãos que conhecemos ao Senhor, será que hoje nós podemos chegar à conclusão que nós fizemos uma aliança com Deus e que ao mesmo tempo em que nós sabemos o que Deus espera de nós, nós sabemos o que nós podemos esperar dele? Eu acredito que na maior parte das vezes nós sabemos com muita clareza o que nós queremos de Deus. Nós temos muitos pedidos, nós temos muitos sonhos, nós temos muitas coisas que nós colocamos em oração. Mas será que nós temos a mesma clareza do que Deus espera de nós em relação àquilo que nós queremos dele? Pense aí por um momento. Será que muitas vezes essa aliança que nós temos tido com Deus não se parece muito mais com uma relação unilateral, onde apenas um dos lados está sendo beneficiado, onde nas conversas que nós temos com Deus, através das nossas orações, nós gastamos o tempo todo falando dos nossos interesses, das nossas demandas, mas em nenhum momento nós abrimos o nosso coração e dizemos para Deus, Deus, qual é a tua demanda? Quais são os seus interesses? Oh Deus, o que o Senhor espera de mim? E muitas pessoas acham que Deus ele esconde a vontade dele delas. Eu acredito que esse é um tema para nós pegarmos muitos cultos e somente falar a respeito dele, né, de descobrir a vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus ele não esconde a sua vontade de nós. Deus ele não gosta de brincar de esconde-esconde. Deus ele não gosta de ver a gente procurando que nem cego, indo atrás de algo que nós não sabemos o que é. Quando nós olhamos para a palavra, nós temos clareza em relação àquilo que Deus espera de nós. É claro que outras questões pontuais, o Senhor ele vai nos revelando ao longo do caminho. E Deus ele também não nos revela tudo de uma vez, porque imagina se quando você conheceu o Senhor, ele fosse já te contando tudo o que iria acontecer em todos os anos da tua vida até o dia da tua morte. Eu creio que tanto eu como você não iríamos aguentar tanta informação. Tanto da parte boa, nós poderíamos ficar muito orgulhosos, como da parte não tão boa, a gente poderia pensar, isso daí é muito difícil para mim, eu acho que não vai dar certo servir a Deus, não. Então, Deus ele conhece a nossa estrutura, a nossa capacidade, então ele vai descortinando determinadas coisas ao longo do nosso processo de andar com ele, mas na palavra dele está muito claro aquilo que ele espera daqueles que desejam ser seus filhos, daqueles que desejam caminhar com ele. Então, nós não podemos tratar como se Deus nunca tivesse nos dito aquilo que ele espera de nós. E ao longo da Bíblia, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós podemos ver que Deus estava sempre relembrando o seu povo acerca da aliança. Abram comigo lá em Deuteronômio 7, do verso 7 ao 12, essa é uma das ocasiões onde Deus estava falando com o povo e lembrando eles da aliança que ele tinha estabelecido lá com Abraão no início. Deuteronômio capítulo 7, do verso 7 ao 12, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por vocês serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isso é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados.
Então, apesar do homem estar sempre nesse ciclo, falhando com Deus, não obedecendo, principalmente nessa época, se dobrando à idolatria, o Senhor estava sempre indo ao encontro deles e lembrando eles: olha, eu fiz uma aliança com vocês por meio de Abraão. Eu fiz um pacto com vocês. Mas eu esclareci aquilo que eu gostaria que vocês fizessem. E vocês não têm me obedecido. Então, Deus, com toda a paciência do mundo, diz: olha, se voltem para mim, se arrependam, observem a minha palavra. E eu vou entregar para vocês aquilo que eu prometi, porque eu sou um Deus fiel. E a verdade é que desde que o mundo é mundo, o homem ele tem muita dificuldade de andar retamente com o Senhor. Nós vemos ali desde a queda de Adão, mas não só Adão, todos aqueles que vieram após ele. Quando nós vemos ali a história dos reis de Israel, eu encorajo vocês a esse ano começar a fazer uma leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Se programe para isso, porque quando você começa a ler a Bíblia de maneira com disciplina, todos os dias, você começa a aprender e a ver coisas que não dá aqui para a gente abordar na igreja. Então, nós precisamos dessa leitura bíblica nas nossas casas. Então, quando você pega ali para ler as histórias dos reis de Israel, houveram reis que foram completamente maus, que não se voltaram para o Senhor. Mas houveram aqueles reis que começaram bem, mas em algum momento eles deixaram de obedecer ao Senhor. E quando a Bíblia fala desses reis, a gente pode citar ali Amazias, Joás, Uzias. A Bíblia diz que eles faziam o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração, ou seja, não de todo o coração. Em algum momento, ou eles cediam e não derrubavam altares idólatras que tinham, ou eles acabavam cedendo ao pecado, ou não ouviam ao Senhor. Então, nós vemos essa história se repetindo inúmeras vezes. E a verdade é que a mensagem que Deus dava a esses reis e continua dando ao seu povo é que Ele não nos deseja pela metade. Quando Deus ele fala que Ele deseja firmar uma aliança com o seu povo, quando Deus ele fala que Ele quer estreitar um relacionamento profundo e verdadeiro conosco, ele está falando que Ele nos deseja por inteiro. Ele não nos quer pela metade. E quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos qual que é a linguagem do amor de Deus. Aquilo que Deus pedia desde que o mundo é mundo e que Ele continua nos pedindo. Que nós conseguimos ler lá em João 15:14. Abram lá. Qual que é a linguagem do amor de Deus? João 14:15. João 14:15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, a verdade é que a palavra ela nos traz com clareza qual é a linguagem do amor de Deus, é a obediência. Porque nós sabemos que a partir do momento em que nós decidimos andar em obediência com o Senhor, nós vamos estar vivendo uma vida de renúncia. Nós vamos estar nos doando realmente ao relacionamento com Deus e abrindo mão daquilo que nós tivermos que abrir mão para andar com Ele. Andar com Deus de maneira parcial é muito fácil. Na verdade, fazer qualquer coisa na nossa vida de forma parcial é fácil. Mas qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado? Quando nós não nos doamos inteiramente a algo, que nós declaramos o nosso amor, a nossa obediência. E eu realmente creio que a aliança foi uma forma de Deus materializar aquele amor que Ele tanto espera receber de nós. Ele queria materializar isso. E essa materialização, Ele queria que acontecesse por meio da aliança. Ele queria que nós fôssemos capazes de nos comprometer com Ele em um nível mais profundo, de uma forma mais profunda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não tem como eu ter uma aliança com Deus sem conhecê-lo.
Então, se o primeiro ponto é, não tem como eu ter uma aliança com Deus sem entender o que Ele espera de mim e o que eu posso esperar dEle, esse segundo ponto também é crucial. Não tem como eu ter uma aliança com Deus sem eu conhecê-lo. Em toda a Bíblia nós vemos Deus desejando se fazer conhecido pelos homens. Em toda a Bíblia nós vemos Deus nesse esforço de ter comunhão com o homem e de querer que o homem tenha comunhão com Ele. Se Deus quisesse simplesmente escravos, se Deus quisesse simplesmente servos, alguém que apenas cumprisse aquilo que Ele disse, mas não. O Senhor, Ele quer estreitar conosco um relacionamento profundo e verdadeiro. Por isso que é necessário que a gente conheça a Deus. É necessário que a gente conheça a Deus. Como nós vamos falar para as pessoas de um Deus que nós não conhecemos? Nós podemos até falar. Eu acredito que muito da nossa vida cristã foi falando de um Deus que nós não conhecíamos verdadeiramente. Foi pregando, evangelizando a respeito de um Deus que nós nunca experimentamos de fato. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que muitos passaram por essa experiência de servir ao Deus dos seus pais, ou de servir ao Deus que um dia você ouviu falar e que você abriu o seu coração para que esse Deus entrasse na sua vida e fizesse morada. Mas esse relacionamento talvez nunca tenha progredido como deveria. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, pensando ali no episódio em que Jacó, ele estava, depois de 20 anos que ele esteve separado da sua família, em que ele esteve ali com o seu tio, depois de 20 anos ele faz o caminho de volta para casa, e ele estava temeroso porque ele tinha enganado o seu irmão Esaú, então ele não sabia se Esaú ainda queria matar ele. Então ele fez esse caminho de volta, mas ele estava cheio de temores, ele estava cheio de receios. Só que nesse caminho de volta, eu gostaria que você abrisse comigo lá Gênesis 32, 9, onde nós vemos Jacó fazendo uma oração ao Senhor. E ele estava fazendo essa oração porque ele queria que Deus fosse com ele nesse retorno e que Esaú não estivesse irado com ele, decidisse matá-lo. Gênesis 32, verso 9 diz o seguinte: então Jacó orou: ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte à sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Veja aqui como Jacó ele se refere a Deus. O Senhor é o Deus do meu pai, é o Deus do meu pai Isaque, é o Deus do meu pai Abraão. E um pouco mais à frente, no capítulo 32, no verso 30, nós vemos que a maneira como Jacó ele se dirige a Deus muda, por conta de uma coisa. Em um lugar chamado Peniel, Jacó, ele teve um encontro com Deus como até então ele não havia tido. Essa passagem é conhecida. Jacó, ele luta com o anjo. E quando o dia desponta, esse anjo se despede dele. E nessa despedida ele diz: olha, Jacó, a partir de hoje você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje eu vou mudar o seu nome. Você vai se chamar Israel. Porque o seu propósito e a sua identidade são mudados a partir de hoje. Então aquele que era o enganador passou a ser aquele que conhecia Deus. E no capítulo 32, verso 30, ele diz, após esse episódio de Peniel, ele fala: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Então veja, nos versos anteriores, Deus, esse mesmo Deus, era o Deus dos seus pais. Mas a partir daquele episódio, a partir daquele momento, a relação de Deus e Jacó passou a ser pessoal, passou a ser profunda.
Ele passou a se relacionar com Deus de outra forma, porque já não era mais o Deus que ele tinha ouvido falar. Já não era o Deus que ele tinha ouvido pregar. Era o Deus que ele tinha experimentado. Era o Deus que ele tinha visto com seus próprios olhos. E a verdade é que quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós também passamos a conhecer quem verdadeiramente nós somos. Porque nós não nos autocriamos. Deus nos criou. Então, se nós entendemos que Deus nos criou, o único que pode revelar qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino, é o próprio Deus. Então, não tem como eu conhecer o propósito da minha vida, se eu primeiro não conheço a Deus. Eu vejo muitas pessoas preocupadas em desenvolver ministério, em saber aquilo que elas devem fazer, mas elas não estão entendendo que isso parte do lugar onde você primeiramente conhece a Deus. E a partir dessa experiência onde você conhece a Deus, é que você pode verdadeiramente andar em aliança com Ele. Amém? É o que diz em Oséias 6:3. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. A verdade é que conhecer a Deus acaba sendo um desafio para nós como cristãos, porque isso nos coloca em uma posição, em um lugar, onde nós temos que ser perseverantes, onde nós temos que ser persistentes, onde nós temos que buscar, orar e perseverar. Muitas vezes nós não estamos vendo nada, nós não estamos vendo manifestações sobrenaturais, e é claro que Deus pode se revelar por meio delas, mas a verdade é que Deus ele se revela também a nós, na nossa vida ordinária. Deus se revela a nós, suprindo as nossas necessidades, pequenas ou grandes. Deus se revela a nós no cuidado que Ele tem conosco. E às vezes nós estamos tão atarefados, nós estamos com a mente tão cheia de coisas que nós não conseguimos perceber isso. Que Deus está próximo, que Deus está cuidando de nós, que Deus está presente e que Deus quer que nós tenhamos mais sensibilidade para ouvir a sua voz. É um treino. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, quanto mais eu escuto, mais eu desenvolvo a minha capacidade de ouvir. Amém? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, não tem como eu ter uma aliança com Deus, se esse relacionamento não afetar a minha vida em todos os sentidos. Relacionamentos profundos têm o poder de dirigir as nossas vidas. Vou ler novamente. Não tem como eu ter uma aliança com Deus, se esse relacionamento não afeta a minha vida em todos os sentidos. Por quê? Relacionamentos profundos têm o poder de dirigir as nossas vidas. Não adianta. Nós não fazemos o que nós fazemos, nós não vivemos a nossa vida de maneira aleatória. Os nossos relacionamentos, eles são a base de como nós vivemos a nossa vida. Seja você solteiro, casado, se você vai tomar uma decisão acerca do emprego, acerca de uma viagem, acerca das finanças, você vai levar em consideração as pessoas que estão ao seu redor. E com base nessa reflexão, em como as suas decisões vão afetar as pessoas que estão ao seu redor, é que você vai decidir. Esse ano, eu e Felipe vamos fazer 14 anos de casamento. E em bastante tempo, né? Como o tempo passa, parece que foi ontem. Mas quando eu e Felipe nos conhecemos, lá em 2009, na época lá do Orkut, do Messenger, que a geração mais nova nem sabe o que é isso, né? As crianças nem sabem o que é isso. Mas naquela época, quando nós decidimos nos comprometer, e nós chegamos à conclusão, não, nós vamos nos casar, e o casamento ele é uma aliança. Eu tomei uma decisão a partir desse relacionamento que nós estabelecemos. E foi uma decisão difícil para mim, mas nós namoramos
por um ano, mais ou menos. E depois de um ano, eu saí de São Paulo, que era onde eu morava. Lá ficou o meu emprego, eu deixei o meu emprego, eu deixei a família, eu deixei a minha faculdade, que na época eu também estava cursando faculdade, e eu me mudei para Bauru. É claro que quando eu reflito sobre isso, parece assim uma coisa muito doida, que eu não sei de onde eu tive coragem, mas é claro que eu creio que também teve a direção de Deus na minha vida. Mas o que fundamentou a minha decisão? De sair da cidade onde eu estava, de sair do emprego onde eu estava, de sair ali do convívio diário com a minha família. Eu tomei uma decisão baseada na minha aliança que eu fiz com Ele. Então, não tem como dizer que nós temos uma aliança com Deus se as decisões da nossa vida, Deus não participa de nenhuma delas. Ou então, se as decisões da nossa vida, nós não nos preocupamos o que Deus pensa a respeito delas. Às vezes nós consultamos tantas pessoas, às vezes nós pedimos conselhos para tantas pessoas, às vezes a gente vai pedir conselho até na internet, mas a gente não pede conselho para Deus acerca das decisões da nossa vida. E nós queremos pensar que temos uma aliança com Ele, nós queremos pensar que temos um relacionamento com Ele. Mas que tipo de relacionamento é esse? Onde apenas uma das partes toma as decisões e a outra não participa. Então, se nós entendemos que Deus é um Deus pessoal, que Deus tem o desejo de participar das nossas vidas, desde as pequenas decisões até as maiores, eu preciso submeter tudo que eu faço na minha vida à palavra de Deus. Eu vejo que tem pessoas que às vezes tomam decisões pensando em outras pessoas. Isso é bom, nós temos que tomar decisões pensando também na nossa família. Nós não podemos prejudicar aqueles que estão conosco. Mas eu vejo que muitas pessoas às vezes tomam más decisões de forma consciente. Porque, primeiramente, foram prejudicadas por alguém. E elas querem devolver, né? Querem devolver aquela atitude ruim que elas receberam. Só que em nenhum momento essa pessoa ela reflete: como que Deus vai ficar se eu fizer isso? Será que eu vou entristecer o Senhor? Será que se eu for desonesto com essa pessoa que foi desonesto comigo, eu vou entristecer o Senhor? Será que eu estou sequer me preocupando com isso? Será que então a maneira como nós vivemos a nossa vida, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós tratamos os nossos negócios, as decisões que nós temos de sermos corretos, será que nós estamos levando Deus em consideração? Ou será que nós temos ponderado tudo, menos o que Deus pensa acerca disso? Eu disse aqui que relacionamentos profundos têm o poder de dirigir as nossas vidas. Eu, há 16 anos atrás, tomei a decisão de largar tudo, porque eu amava o Felipe. E esse amor dirigiu a minha vida, dirigiu a minha decisão naquele momento. Então, o nosso amor por Deus também tem que dirigir a nossa vida, também tem que dirigir as nossas decisões. Senão, nós precisamos pensar que tipo de relacionamento que nós temos mantido com Deus. Será que é um tipo de relacionamento unilateral, onde nós estamos prontamente ali todos os dias dizendo para Deus o que nós queremos dele, mas nós nunca nos importamos de saber o que Deus quer de nós? Principalmente quando essa revelação ela traz para nós a necessidade de uma renúncia. Será que nós somos capazes de renunciar determinadas coisas porque amamos ao Senhor mais do que essas coisas? Será que nós estamos dispostos a renunciar a nós mesmos e às nossas vontades para viver a vontade de Deus na nossa vida? Eu acredito que nós precisamos refletir acerca disso. Quando nós pensamos dessa forma, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós tratamos o nosso dinheiro, a maneira como nós tratamos a nossa família,
ela vai refletir a aliança que eu tenho com Deus. Ou ela deveria refletir a aliança que eu tenho com o Senhor. Não tem como eu dizer que eu tenho uma aliança com Deus e que eu me relaciono com Ele e que eu não preciso me relacionar com as pessoas. Não tem como. Sabe por quê? Os 2 primeiros mandamentos, quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E qual que é o segundo grande mandamento? O que o Senhor espera de nós? Ame o seu próximo. Então, da mesma forma como Deus ele espera ser amado por nós, Ele entende que quando nós o amamos, a resposta a esse amor dentro de nós vai ser amar o nosso semelhante, vai ser servir o nosso semelhante. Por isso, não tem como eu ter uma aliança com Deus e não ter uma aliança com os meus irmãos. Não tem como. Até porque a aliança que Deus firma é com o seu povo, é com a sua igreja. Então, se eu entendo que eu faço parte dessa igreja, que eu faço parte desse corpo, eu não posso negligenciar a aliança que eu tenho que ter com as pessoas. Sim, as pessoas que são diferentes de nós, as pessoas que têm uma personalidade conflitante com a nossa. Lembra que a gente sempre fala aqui, nós não somos tijolo, tijolo é tudo igual, tem o mesmo formato. Nós somos pedras vivas. As pedras, elas não têm o mesmo formato. E para você conseguir juntar as pedras numa construção, uma pontinha de uma com uma pontinha da outra, a gente vai ter que lapidar, para que elas se encaixem perfeitamente. E a Bíblia diz, vocês são pedras vivas. Então, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, reflete a maneira como eu me relaciono com Deus, e vice-versa. Amém? Nós entendemos, quando nós olhamos para a palavra, que Cristo ele veio e Ele trouxe a nova aliança. Eu quero que vocês abram lá, em Hebreus capítulo 9, verso 15. Vou tomar aqui uma aguinha. Hebreus 9, 15 diz assim, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, nós entendemos que a primeira aliança, ela trazia o quê? Ela trazia a lei. Ela trazia a lei. Deus, Ele, ali no Monte Sinai, deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, para que ele repassasse ao povo. E além dos 10 mandamentos, haviam mais de 600 leis. Só que ao longo de toda a história, nós vemos que o homem falhou de obedecer a Deus. E Cristo, Ele veio como mediador dessa nova aliança, mas não para baixar o nível, como o próprio Filipe sempre diz. Cristo, Ele não veio para abolir a lei, Ele veio para cumprir a lei. Então nós entendemos que por meio do sangue de Jesus, que por meio do seu sacrifício, Deus, Ele fez uma nova aliança conosco. Ele fez uma nova aliança com o seu povo. E nós recebemos a graça. Antes, por meio da lei, o homem ele falhava repetidas vezes em tentar obedecer ao Senhor. Então o Senhor, por meio de Cristo, nos deu a sua graça. E o que é essa graça? A gente fala tanto de graça como favor imerecido, mas nós não podemos parar por aí. A graça é muito mais do que isso. Lá em Tito, no capítulo 2, no verso 12, nos explica a respeito dessa graça e diz o seguinte, o texto. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então vejam aqui no começo do verso que diz que essa graça nos ensina. Então qual que é um dos principais objetivos da graça? Pedagogia, nos ensinar. A graça, ela nos ensina e ela nos capacita. A graça, ela é essa força sobrenatural que nos capacita para nós andarmos em obediência com Deus. Do contrário, nós iríamos falhar como todos os outros falharam. Nós não iríamos conseguir andar em retidão diante do Senhor. Mas o que nos capacita a andarmos em santidade?
a sermos retos diante do nosso Deus, a renunciarmos às obras da carne. O que nos capacita a nós manifestarmos o fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas 5:22, é a graça de Deus. Se nós tentamos obedecer ao Senhor, se nós tentamos andar com Ele por outro meio, nós vamos falhar. A aliança que Cristo fez conosco, a aliança que Deus fez conosco por meio de Cristo Jesus, nos trouxe a graça para nos capacitar a firmarmos essa aliança com Ele e a caminharmos diante de Deus. Amém? Quando nós lemos lá o texto de Gênesis, nós vemos o Senhor, Ele instituindo a circuncisão. Todos aqui sabem o que é a circuncisão. Era cortada ali a pelinha do prepúcio, do pênis feminino. E o Senhor, Ele disse que aquilo era uma exteriorização, uma forma de exteriorizar a aliança dEle que Ele estava firmando com os homens. Mas Deus, Ele nunca quis que houvesse uma exteriorização somente física disso. Deus queria algo interior, Deus queria uma transformação interior. Quando nós lemos lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, nós vemos Paulo falando a respeito da circuncisão de coração. O que é a circuncisão de coração? É nós sermos marcados no nosso interior por Deus. É haver uma marca dentro de nós do relacionamento que nós temos com Ele. Deus, Ele não quer apenas uma exteriorização, Ele não quer nos ver apenas frequentando a igreja, Deus não nos quer ver apenas desenvolvendo o nosso ministério, Deus não nos quer ver apenas tendo atitudes exteriores que são cristãs, mas no nosso interior nós não somos transformados, no nosso interior nós não temos relacionamento com Deus. Deus, Ele deseja um relacionamento profundo conosco. E Ele quer circuncidar o nosso coração. Ele quer marcar o nosso coração verdadeiramente. Deus, Ele quer pegar o pote de sal dEle, juntar com o nosso pote de sal e falar, olha, mistura aí, vê se agora você consegue separar. É assim a aliança que eu quero ter com vocês. Algo que não possa ser quebrado. Algo que não possa ser desfeito. Algo que vocês não voltem atrás, que vocês não desistam. Pelo contrário, que vocês desistam da sua vida, que vocês desistam das suas vontades, do seu querer, para continuar caminhando comigo. Ah, meus irmãos, se hoje nós tínhamos uma visão de aliança com Deus, eu creio que o Senhor, Ele nos esclareceu isso de forma mais profunda. Eu creio que o Senhor, Ele deixou muito claro para nós que Ele quer caminhar conosco, que Ele quer andar em aliança conosco. Mas depende do nosso posicionamento. Depende de nós decidirmos, não, eu quero andar com Deus em interesse de coração. Eu não quero viver uma vida onde eu sou parcialmente de Deus e parcialmente eu me dedico a outras coisas. Deus, Ele nos chama para esse nível de relacionamento. Deus nos chama para esse nível de profundidade com Ele. 3 pontos que eu quero que fiquem no coração de vocês acerca da aliança de Deus. Nós precisamos saber o que Deus espera de nós, o que nós podemos esperar dEle. Nós precisamos conhecer a Deus, não tem como ter uma aliança com Ele sem conhecer. E nós precisamos que essa aliança que nós estamos fazendo com Ele venha impactar a maneira como nós mudamos, a maneira como nós vivemos a nossa vida. Não tem como eu dizer que eu tenho uma aliança com Deus se eu não mudo a maneira como eu vivo a minha vida.